Joaquim Xavier, técnico da Arcas, que nesse momento estão gravando um vídeo para levar informações aos ACAS, aos ACRs e os beneficiários de ATE, beneficiários do projeto Bahia Produtiva, juntamente com a CAR, em parceria com a SDR e o governo do estado, que nesse momento, período de pandemia, estão gravando esse vídeo para que possa facilitar informações aos agricultores, para que nessa época de pandemia não podemos estar presentes também na sua propriedade, mas vamos fazer com que essas informações técnicas cheguem até vocês, para que vocês possam estar executando essas formas nas suas propriedades, que nesse ano de 2020 estão passando por esse processo de pandemia e que estão dificultando as atividades presenciais nas comunidades, mas através desses videoaulas, videoconferências, estão levando conhecimentos aos agricultores. Então, estamos aqui para conversar com o agricultor Dedé, que conversar um pouco sobre a questão da cultura do caju e de outras frutíferas principalmente, mas principalmente a cultura do caju, onde é uma das culturas carro-chefe de formação, de renda das famílias. E qual é o processo de cultivo do caju? A gente observa que, primeiramente, a comunidade tem, por exemplo, tem caju gigante, tem caju anão de diversas variedades. Então, como que é o procedimento, o espaçamento, profundidade, que eu devo fazer para me informar uma cultura do caju? O que o agricultor ele deve fazer assim? Não, eu tenho a minha propriedade, eu tenho uma propriedade grande, eu tenho uma propriedade pequena, eu quero plantar 500 mudas de caju, eu quero plantar 10 mudas de caju. Qual é o espaçamento ideal, adequado para essa região nesse cultivo? Meu nome é José Santos Cruz, mais conhecido popularmente por Dedé. Eu sou técnico em agropecuária e trabalho aí com produção de mudas. Nem só caju, mas uma diversidade de mudas. E que na verdade a gente somos parceiros da Arcas, já trabalhei na Arcas dando assistência técnica e somos parceiros aí. E o objetivo da gente é estar levando a informação aí para os agricultores. Na verdade, as boas ideias devem ser multiplicadas. Então é para isso que a gente estamos aqui, para estar levando as boas ideias para os agricultores. E hoje a gente vai estar mostrando um pouco da questão do espaçamento, preparo de cova, fundura de cova. A nossa região, aqui na nossa região, o espaçamento que a gente está utilizando é 30 por 30 e por 30, ou seja, 30 de fundura, 30 de largura e 30 de comprimento a cova do cajueiro a gente utiliza. Porque aqui é muito arenoso o solo. Se você pegar uma região que o solo for mais argiloso um pouco, aí você deve acrescentar mais, está utilizando aí 40 por 40, ou seja, 40 de fundura, 40 de comprimento e 40 de largura. Porém, a gente também deve estar utilizando um espaçamento aí, se o cajueiro for não precoce, a gente utilizar aí um espaçamento de 7 por 7. 7 metros de largura das entrelinhas e 7 metros de um pé para outro do cajueiro. E porém, a gente também deve estar utilizando aí o consórcio de outras culturas, como algumas plantas companheiras do caju. A gente tem aí, que desenvolve muito bem a questão da mandioca, com caju, a gente desenvolve muito bem. E também o feijão de corda, é uma planta muito companheira do cajueiro, melancia. Eu já fiz, já plantei aí, fiz o consórcio e desenvolve muito bem, para a gente estar aproveitando aí o máximo possível da sua área. E além de estar cultivando o caju, são plantas companheiras que não atrapalham o desenvolvimento do caju. Os primeiros anos tá fazendo esse consórcio dessas culturas aí. Quando ele perceber que já tiver mais fechão na área, com os galhos do caju, aí você vai diminuindo essa questão do consórcio. Mas são plantas companheiras que você deve estar utilizando e reaproveitando lá a sua área pequena para estar tendo mais diversidade de planta, de cultura diferente lá na mesma área. Então, uma vez depois que a muda chegou no período de ir para o campo, então o procedimento de largura, profundidade, tamanho da cova, adubação, qual é o processamento ideal que o agricultor pode fazer assim, de baixo custo, mas que vai favorecer um bom desenvolvimento da planta? A gente utiliza a profundidade da cova 40 centímetros de largura, 40 de comprimento e 40 de fundura. Na verdade é chamado 40 por 40, ou seja,
Se o solo for bem arenoso mesmo, não carece essa profundidade toda. A gente pode colocar 30 por 30. Mas às vezes o solo é meio compactado, então a gente recomenda que coloque 40 por 40. Aqui na verdade eu coloquei mais ou menos 30 por 30 por 30. 30 de largura, de comprimento e 30 de fundura, que é o ideal. E é interessante também a gente observar que a gente tira a primeira terra, que é chamada terra A, que é a terra mais de cima, que tem mais matéria orgânica. A gente coloca para o lado direito, para não esquecer. E a gente pode observar que a terra está bem mais escura, né? Essa aqui está bem mais rica de material do que aquela lá, né? Está bem mais rica de nutrientes, que aqui a gente vai utilizar para enterrar também o cajueiro. E a terra B, a gente coloca para o lado esquerdo, que é a terra mais do fundo do buraco. Pode observar que ela já está bem mais pobre em matéria orgânica. Depois disso a gente vai... Essa forma aqui a gente utiliza normalmente para que o agricultor não perda a sua muda. Na hora que ele for plantar, ele não desmancha a terra da raiz e não prejudica a raiz do cajueiro. A gente vai utilizar... Até porque está lá o material mais sensível, né? É, material mais sensível. Então, aqui é feito de garrafa PET, a gente bota para observar que é cortado a parte de cima, debaixo da garrafa. Porém, a gente tira também uma parte aqui do meio, porque senão ele não consegue ficar no lugar de passar a faca, né? A gente tira mais ou menos aqui uns 3 dedos da garrafa PET, para que na hora que abrace aqui o cajueiro, na hora que você abraça aqui o cajueiro, ele consiga ficar o espaço de você passar a faca e cortar o saquinho. Ó, fica certinho o lugar de você passar a faca. Então você vai pegar uma faquinha molada e aqui só é... Não tem dificuldade não. Aqui você vai cortar de cima, tá embaixo do saquinho. Aqui você vai passar a faca. Porque pode ter raiz. Pode ter raiz. Você vai passar a faca até do outro lado do fundo, para facilitar e não desmanchar o barro do substrato. Aí depois que cortar, você vai puxar. Para não atrapalhar a raiz aqui, vai puxar o saquinho por lado da garrafa PET, do plástico. Ó. Aqui pode observar que está cheio de raiz aqui já. Ó. E aí você vai colocar dentro do saco, ou dentro da cova. Vai colocar dentro da cova o cajueiro. E aí você vai enterrar o cajueiro com essa terra aqui. A terra A, que foi a terra de cima, que tem muito matéria orgânica. E aquele adubozinho ali, a gente pode pôr também. Se a terra de minha faca pode enriquecer a adubação, não pode? Normalmente a gente não recomenda colocar o adubo na raiz da planta. Depois que a gente planta ele, a gente vem com o adubo e coloca ao redor, que vai moiando e vai descendo fudão para a raiz. Pronto. A gente vai enterrar aqui, vai enterrando, e aí a gente vai puxando a garrafa PET aqui com... A garrafa PET com... Já junto com o saquinho. Né? Vai puxando aqui, ó. E vai enterrando para não desmanchar e nunca se danificar a raiz da planta. Ver que ficou bem uniformezinho. É tanto que aí o cajueiro já está pegadozinho, é só... Não vai ter modificação nenhuma, ele já vai continuar o seu desenvolvimento. Seu desenvolvimento sem prejudicar nada, na verdade. Vai terminar de enterrar com essa terra A, que é a terra mais forte, de cima, né? Você só utiliza a outra terra para fazer a bacia. Depois de plantado, a gente, se fosse no verão, a gente ia fazer a bacia com essa terra aqui e fazer uma cobertura morta. Normalmente a gente faz a cobertura morta no verão, utiliza essa outra terra aqui só para fazer a bacia. E na verdade a cobertura morta a gente nos tratos culturais, né? A gente nos tratos culturais. Mas como a gente está num período que tem muita chuva, né? A gente faz a baciazinha básica só para depois a gente usar o adubo. A gente utiliza o esterco de galinha, aqui é esterco de galinha, mais ou menos curtido já, né? O esterco de galinha curtido. A gente vai utilizar o de galinha, de gado, ou de bode, pode estar utilizando. E a gente vai colocar ao redor do cajueiro, aproximadamente aí 10 centímetros do tronquinho do cajueiro.
E aí aqui ele vai molhando, a chuva vai batendo, vai molhando e vai descendo a furtidão para a raiz da planta. Se ele tiver um composto orgânico, ele pode usar também? Pode, né? Se a gente tiver composto orgânico também você pode usar, porém a gente não recomenda usar na cova. Sempre utiliza adubo em cima, porque o que faz a adubação da planta vai ser o churume. Então quando você utiliza em cima, ele vai molhando e vai descendo a furtidão para a raiz. Se você utiliza na cova, na hora que você molha, a furtidão vai descendo para dentro do chão, para baixo, e não fica na raiz. Vai distanciar da raiz. É por isso que a gente recomenda todos os adubos a gente utiliza em cima da cova rodeando, que aí quando molhar, pode ser irrigado como da chuva, a molhação vai molhando e a furtidão vai descendo para a própria raiz da planta, para esse material, essa terra que ficou fofa rodeando, para desenvolver a raiz da planta. E aí ele vai ter praticamente aqui 100% aí de pega dos seus cajueiros. Não morre aqui agora essa vai acompanhar a questão das plantas competidoras, né? Isso. Do ciclo da cultura. E já com um ano e pouco, provavelmente já vai ter os frutos. Os primeiros frutos aí, né? Os frutos da planta. Lembrando que aqui já ele vai ser uma flor aqui, né? Não vai demorar muito não, né? Vai, mais ou menos daqui a uns 3 a 4 meses ele vai colocar um cachinho de flor, mas como a gente falou anteriormente, a gente faz a poda, né? Faz a poda do cachinho de flor para que não atrase o crescimento e não atrapalhe o desenvolvimento da planta. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.